Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Vamos trabalhar agora rapidamente com algumas dicas sobre a Revolução Industrial. Então é importante que você já tenha estudado a Revolução Industrial para que compreenda então essas dicas desse resumo. A primeira questão que nos interessa diz respeito à Revolução Industrial na Inglaterra e por que na Inglaterra, né? O período da primeira revolução, que é o que vamos trabalhar agora, é do século XVIII. Não tem uma data específica, porque foi acontecendo, é um processo. E por que na Inglaterra? Primeiro país a criar um sistema industrial como a gente conhece hoje. Porque lá os fatores se inclinaram para isso. Então nós tínhamos uma burguesia enriquecida que pôde investir em máquinas e construir galpões para essa indústria. Nós tínhamos uma mão de obra bem grande que foi causada pela expulsão daqueles poceiros, pequenos poceiros, né, com os enclosures, que é o cercamento dos campos. Nós tínhamos matéria-prima, o carvão, né, que é a matéria-prima para mover essas máquinas a vapor. Nós tínhamos a matéria-prima do algodão, principalmente das colônias, para fabricar tecido, a indústria têxtil foi a primária. E nós tínhamos o mercado consumidor em toda a Europa e nas colônias. Então a Inglaterra principia esse processo, e é um processo que nós vamos sair de uma produção artesanal, sem envolvimento de divisões de trabalho ou de máquinas, para uma produção manufatureira, onde já tem máquinas individuais, até que nós chegamos numa produção maquinofatureira, aí com indústrias, grandes máquinas e um regime de trabalho com divisão de trabalho, né, com grande quantidade de matéria-prima e uso em massa de trabalhadores. O que importa nesse uso em massa de trabalhadores, e as dicas principais recaem sobre esse tema. O trabalhador. Como que esse trabalhador, essa trabalhadora, como que eles percorriam esse caminho durante a Revolução Industrial? As condições de trabalho eram duríssimas, né? 16 a 18 horas por dia de trabalho, uma remuneração baixíssima. Os trabalhadores não tinham absolutamente direito a nada, né? Ele ganhava a diária do trabalho, se ele não fosse, ele não ganhava. Não tinha férias, não tinha 13º salário, não tinha seguros de saúde, planos de saúde, enfim, direito zero. E esses trabalhadores explorados cada vez mais, enriquecendo os donos das empresas, e esse trabalhador ganhando pouco, quase nada, e grande parte deles em condições precárias de saúde, porque moravam mal também, né, nas espécies de cortiços, passando fome. Então essas explorações vão se dar ainda mais em mulheres e crianças. As mulheres e crianças, elas recebiam menos pelo trabalho, e as mulheres ainda eram abusadas em grande parte. As crianças em trabalhos insalubres, tá? Limpando as máquinas de tecido, retirando os fios que caíam com as máquinas em movimento. As condições eram tão ruins que o trabalhador tinha pequenos intervalos para ir no banheiro e se alimentar. Então, difícil isso. E como é que esses trabalhadores vão superar esse problema? Nós temos 3 etapas de superação desses problemas na primeira Revolução Industrial. A primeira chama-se ludismo, que é quando Ned Ludd, que é um líder dos trabalhadores, ele analisa o processo histórico e entende que o que realmente causava problema eram as máquinas. Então, como essas máquinas causavam problema, a solução era fácil: destrói as máquinas, não teremos mais problemas. A gente sabe que na prática não é assim que funciona. Por quê? Porque na prática, destrói máquina, não tem trabalho. A tecnologia não volta, né? Depois de se implantar o sistema tecnológico, ele permanece. Então, o Ludd organiza os movimentos do operariado para que esse operariado faça a destruição das máquinas, mas isso não funciona e o movimento não tem frutos nenhum. Na sequência, eles vão começar a lidar com as questões políticas, né? Eles entenderam que não tem força sozinhos esses trabalhadores. Então, o segundo movimento
que chama-se cartismo. É um movimento de escrever cartas, né? Cartas aos políticos, aos deputados, para que eles possam auxiliar esses trabalhadores, para que eles mudem as leis garantindo a esses trabalhadores algumas vantagens, né? Porque era só trabalho e sofrimento. Esse movimento tem alguma vantagem, né? Eles conseguem abrir a Câmara dos Comuns para eleger alguns, né, operários, mas é uma minoria da minoria, algumas melhoras com relação à insalubridade, com relação aos horários de trabalho, mas isso é muito pouco. E o terceiro movimento, que é um movimento que vai dar certo, que existe até hoje, é o movimento sindical, né? Que é quando eles formam sindicatos. Então eles escolhem alguns desses trabalhadores para serem líderes. Esses líderes representam o todo e eles começam a usar as armas dos trabalhadores, que são as greves, paralisações, né? E por que eu disse que os sindicatos deram certo? Porque eles existem até hoje. Claro que hoje são algumas peculiaridades diferentes, mas esses sindicatos existem até hoje. Esses sindicatos continuam usando greves e paralisações. Então é um movimento que deu certo. A vida dos trabalhadores melhorou muito depois da primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, já no século XIX, quando esse momento de uma nova forma de trabalho chega em Estados Unidos, Japão, Itália e outros países, esse movimento já chega com algumas mudanças em prol dos trabalhadores, né? Então, de uma forma que aqueles primeiros sofreram, para que outros pudessem ter algumas melhorias, né? E nesse processo todo, a Inglaterra vai despontar aí como a nação com mais poder, com maior poder durante o século XIX e início do século XX na economia mundial. Feito, pessoal, obrigado, valeu.